como deixar de julgar tudo me fez viver mais leve. Me fez ter uma vida mais tranquila, menos pesada. E é esse o tema do vídeo de hoje. Deixa que a gente vai bater um papo aqui. E antes de iniciar, pô, já deixa o seu like aí, se inscreve, para que a gente continue animado aí de estar gravando esses papos aleatórios aqui. Fechou? Então, bora lá, cara. Esse tema demorou um pouco pra vir aqui nas minhas ideias, mas foi uma das maiores mudanças que eu tive, se eu sou sincero pra vocês, que foi a questão do julgamento, tá? Porque eu passei grande parte, velho, da minha vida, tudo que eu olhava eu julgava. Mas julgava de um sentido de... Cara, por que essa pessoa tá fazendo isso? Entendeu? Por que elas escolhem isso? Por que ele trabalha daquele jeito, aquela pessoa? Por que a pessoa tá postando isso na internet? Por que ela E uma coisa, né? Quando você perde o julgamento, você entende o porquê que a outra pessoa tá te julgando. Isso é muito doido, cara. Isso é absurdo. Porque é o seguinte... O julgar os outros é o jeito mais rápido de se tornar como consolidado naquele tipo de pensamento que você tem. Então é muito mais fácil você olhar o outro ali com uma camisa rosa e falar, pô, aquele cara de camisa rosa, cara, que feio. Mas você não consegue olhar por detrás dele e falar, pô, se o cara tá usando a rosa é porque ele acha que combina com ele. E já tá, não tem julgamento nenhum, pode ser feia, pode ser bonita. Mas se ele pôs, eu não tenho que ficar... Não cabe a mim ficar julgando se tá bem ou não. Então, assim, o principal aprendizado, tá? Que eu tive... quando eu comecei a remover o julgamento, tá? Que foi muito difícil, tá, cara? Até hoje eu tenho um pouco disso, mas... quando você perde o teu julgamento, eu acho que o principal coisa que acontece contigo é... Você não se ofende mais, muitas das vezes, porque... Quando você tira o seu julgamento, você acaba tirando das outras pessoas também. O que eu quero dizer com isso, tá? Quando alguém te julga, você é um cara que trata mal as pessoas. Só que você não é um cara que trata mal as pessoas. É desde o ponto de vista dessa pessoa que te falou isso, que através da lente dela e do filtro dela, você trata mal as outras pessoas. Só que chama 3, 4 pessoas que você vive todos os dias e fala, cara, eu te trato mal. Eu sou assim com você? E aí a pessoa fala, não. Então, quer dizer, é um filtro que aquela outra pessoa pôs em você que você trata mal. Então, ela tá com o julgamento. Então, olha só como, quando você desperta e vê o julgamento de outra forma, você para de tipo, arrumar conflito com outra pessoa. Porque eu poderia muito bem falar, cara, você tá me chamando aí de uma pessoa? Eu não sou uma pessoa. Eu fiz isso, eu faço aquilo, você tenta se defender. Porque você quer mostrar o teu posicionamento ali. Correto? Só que vamos parar pra pensar. Alguém falou que você é uma má pessoa, correto? Você tá desperto, você já é uma pessoa com expansão de consciência e fala, tá, beleza, por que ela tá me chamando disso? Qual o problema que ela tem em que ela viu eu sendo uma má pessoa e tá me julgando agora com essa situação? Porque eu não sou uma má pessoa. Se eu fosse uma má pessoa, eu não estaria perto de ninguém, eu não teria perto de ninguém de mim. Então, através dos olhos dela, eu sou uma má pessoa. Entendeu? Então, assim, cara, parar de pensar, entende? No esforço de ter que dar opinião em tudo. De querer julgar tudo, cara. Se é bom, se é ruim, se é certo, é errado. Isso gasta putz, cara, um processo mental complicadíssimo. Isso é como... Eu vejo às vezes que é como se eu tivesse 50 abas abertas no Chrome. O computador fica uma bosta, fica tudo lento. Entende? Então, o dia que eu entendi que eu não preciso ter opinião sobre fulano, sobre ciclano, foi um dia que, tipo assim, cara, quando eu parei de fazer esse julgamento, que foi um processo de meses ali, mas que me renovou, tá? Porque eu fiquei mais leve. Eu simplesmente fiquei mais leve, cara. Porque eu tiro o julgamento das pessoas. E isso, claro, vai ficando até ruim e bom, porque você, às vezes, vai pegar e fazer o seguinte... Ah, mas aquele cara fez mal pra outra. Mas aí você não julga o cara que fez mal direto. Porque você tá tirando o julgamento. Ah, agora vamos tirar o julgamento. Por que ele fez mal? O que ele passou atrás disso pra ele fazer um mal? Justifica ele ter feito mal? Não justifica, cara. Mas tira o julgamento pra que você não tenha peso e comece a fazer pergunta. Mas por que ele fez isso? O porquê que aconteceu isso que acarretou ele fazer isso? É uma coisa que o Euler fala, né? O Elton Euler. O que aconteceu antes de tudo acontecer?
Você consegue entender? Que aqui, assim, cara, é muito fácil a gente, muitas das vezes, olhar para as pessoas e falar, ó, você é isso, você é aquilo, julgando a outra, né? Porque a gente, teoricamente, passa a ter o poder quando a gente tem esse poder da palavra de julgar. Mas muitas das vezes a gente esquece, cara, que muitas das vezes o que a gente julga no outro é justamente aquilo que eu não resolvi dentro da gente, dentro de você mesmo. O que eu quero dizer com isso? Quando alguém te julga que você é uma má pessoa, pode ser que muitas das vezes ela é uma má pessoa de alguma forma e tem que pôr esse rótulo em você. Ela tem que taxar isso em você, ela tem que deixar isso pregado e falar, você é uma má pessoa. Mas só que, na verdade, no fundo, cara, é ela que é uma má pessoa. Eu não tô falando de matar, de bater, não, mas às vezes chantagem emocional, deixar de fazer alguma coisa, pode ser considerado uma má pessoa. Então, entende o contexto que eu tô querendo dizer? Então, assim, cara, isso foi uma das coisas muito fodas que eu aprendi, tá? Isso foi, sabe, abrir porta pra curiosidade, não julgamento. Trocar a curiosidade por julgamento. Ah, isso mudou completamente a minha vida. Eu parei de julgar e eu comecei a enxergar as pessoas como elas são. Não como projeção da minha cabeça. Entende? Muitas das vezes, a gente, principalmente pessoas que são controladoras, elas querem que você veja o mundo como elas. Então, a pessoa que ainda tem um julgamento, ela não consegue entender que a outra tem um filtro no olhar dela, que ela olha daquilo ali daquela forma e tá tudo bem. Você foi criado desse jeito, cada pessoa tem uma visão de mundo. Eu tenho a minha visão de mundo, você aí do teu lado tem a tua visão de mundo. Eu não posso pegar e julgar a tua visão de mundo e falar assim, ó, você tá vendo errado isso, cara. Entende? Ó, essa blusa aí que você tá usando, Vitor, ó, essa cadeira aqui que você tá usando, ela não é vermelha não, ela é laranja pra mim. Se você digitar nos comentários que essa cadeira é laranja, não tem como eu ficar te julgando e falar, cara, você também é cabeçudo, hein? Você não tá vendo o vermelho aqui, não? Eu vou ficar te julgando pra você falar, cara, tá, beleza, mas por que você tá vendo laranja? O que chegou a fazer você pensar que tá vendo laranja? Faz pergunta, velho, seja curioso. Não julgue a pessoa diretamente. Seja curioso, cara, isso é a coisa mais abençoada que tem pra uma pessoa. Cara, quando eu parei de julgar o mundo, quando eu parei de julgar tudo, eu parei também de me julgar. Eu parei de me massacrar tanto em relação aos meus sentimentos. Entendeu? Eu deixei tanto de ficar massacrando ali. Cara, por que você é desse jeito? Por que você é assim? Entende? A gente se cobra a perfeição a todo momento. Porque às vezes a gente exige que o outro seja perfeito. E no momento que eu aceitei que a pessoa mais próxima de mim, tanto a mais longe, elas têm a visão de mundo delas e elas têm direito de errar, elas têm o direito de fazer as coisas tal qual tá na visão de mundo delas, eu me dei o direito de fazer as coisas tal qual tá na minha visão de mundo também. E a leveza que vem disso, cara, é absurdo. De entender que a vida é um processo confuso pra todo mundo, velho. Entende? Ninguém tem um manual completo da vida, não. Nem eu, nem você, nem aquela pessoa que você segue no Instagram, ninguém, velho. Todo mundo tá aqui pra aprender. Todo mundo tá aqui pra absorver coisas. E quando a gente julga, a gente deixa de absorver e julga por o que aquela coisa é. E aí você fecha portas dentro da tua cabeça de que, pô, eu tô deixando de aprender algo, por mais mal ou bom que seja. Não existe bom e mal. Existe o que você precisa naquela situação, cara. Entende? Então, faça o teste. Deixe de julgar. Se você olha a pessoa e você ia falar alguma coisa da pessoa, não julgue, faça pergunta, seja curioso. Você vai ver como é que a tua perspectiva vai mudar, cara. Vai chegar um momento que você vai ver uma cena, assim, complicada, que você vai falar assim, tá, mas e isso aqui fosse desse jeito? As pessoas da mesa que você tiver, ou quem tiver contigo vai falar, cara, você tá doido? É óbvio, você tá aqui, ó, esse cara fez isso, tá, mas vamos olhar por outro lado? Vamos tirar o julgamento? É muito difícil, as pessoas não conseguem fazer isso, tá? Eu te falo porque roda de pessoas que eu vivo até hoje, perto, não conseguem fazer isso. Elas têm o filtro na cabeça delas. Então, assim, ó, você é isso aqui e você tem que fazer isso aqui para as outras pessoas.
Se você não for isso aqui para as outras pessoas, você não passa no meu filtro e eu vou te julgar, eu vou te falar mal, eu vou fazer qualquer coisa contigo. Vou te ofender, vou te manipular. E aqui eu vou passar assim uma ideia para vocês de como eu comecei a fazer isso na prática, tá? Primeiro de tudo é observar. Sempre que vinha um pensamento crítico em aquela pessoa tá fazendo tal coisa. Aquela pessoa ali, pô, não pode tá fazendo. Por que ela tá fazendo isso? Eu parava, a primeira coisa, e fazia assim, tá, cara, beleza, interessante. Mas de que ponto de vista eu tô olhando isso? Entendeu? Essa pessoa tá fazendo algo estranho, tá? Mas de que ponto de vista eu tô olhando isso? Alguém foi grosso comigo, tá? Mas por que essa pessoa tá sendo grossa comigo? Eu parei de rotular tudo. Tá? Eu parei de pôr uma etiqueta, ó, vi tal coisa, já etiqueta e põe o nome naquilo ali, pronto, eu parei. Eu comecei a observar. Eu comecei a olhar, cara, fazer perguntas dentro de mim mesmo, com a minha cabeça, curiosidade. Isso vai criando um espaço entre o que acontece e o que eu sinto. Entende? Ó, isso aqui é o que acontece, isso aqui é o que eu sinto. Eu sinto raiva de você porque você faz isso, você trata mal as pessoas. Mas o que é a real? Eu tô tratando mal as pessoas? Eu tô deixando de ser bom para as pessoas? O que não pode, cara, é deixar o estado de espírito dessa pessoa, a energia dessa pessoa, te infectar também. Entende? Porque o que ela tá sentindo, se ela tá te vendo com raiva, é uma coisa dela. Se você não tá sendo um cara mal educado com as outras, não tem por que ela sentir isso. Só que ela já te rotulou, então é um estado de espírito dela. E então eu tento não entrar nesse estado também, entende? E ficar na minha bolha, cara, e ficar na minha paz. Enquanto as coisas continuam sendo como são. Entende? Então assim, pessoal, pra concluir, né, o pensamento, não significa você deixar sempre de evitar conflito. Não significa que você vai ser tudo perfeito. Significa, cara, que você só parou de ver as pessoas com um filtro que você criou. Você tirou o julgamento e tá vendo as pessoas agora o que elas realmente são, as coisas como são. Você vai aceitar que cada um está no teu próprio estado, tá no teu próprio tempo, tá na sua própria loucura. Que o seu único trabalho, velho, é cuidar da sua própria jornada, do seu autodesenvolvimento, sua expansão. E que quando alguém te julga, você olhe isso e fale, tá, mas essa pessoa tem uma visão de mundo dela. Alguma coisa ela tá vendo pra que ela me julgue. Entende? Então, passe a fazer isso, faça esse teste, cara. Comece a olhar o mundo de outra forma e falar, tá, não vou julgar isso. O que é isso aqui? O que mais que eu tô vendo aqui que eu não tô enxergando? Quais são as possibilidades aqui que eu não tô vendo? Comece a fazer pergunta, cara. Vocês vão ver como que vai mudar o ponto de vista de vocês em relação ao julgamento. Vocês vão entender por que eu tô falando aqui que foi uma das coisas mais abençoadas que aconteceram aqui na minha vida. Então é isso, um abraço, até o próximo vídeo. Tamo junto. Falou.